Olá, pessoal. Boa tarde. Nesse dia frio aí de maio, né? Dia 19 de maio, dia mais frio da história do Distrito Federal desde que começou a medição, né? Então, estou começando aqui também a transmissão pelo Instagram. Seja bem-vindo todo mundo aí para mais uma discussão da Olimpíada de História, né? Agora a terceira fase. Chegamos à metade do processo. Quero acreditar aí que é a metade, porque eu tenho muita expectativa que a gente vai conseguir chegar lá em Campinas, tá? Então, chegamos agora já numa parte da Olimpíada onde a prova fica bem mais elaborada. Assim, eu gostei muito das questões da terceira. Então, assim, a semana está um pouco corrida na escola, né? E eu estou tendo a oportunidade de discutir a Olimpíada com as turmas do oitavo ano também. Eles estão fazendo como um formato simulado, assim, está bem interessante. Mas eu gostei muito da prova. A prova agora, assim, a terceira fase já é uma fase onde as questões já são mais exigentes, né? A gente já não tem aquele conforto daquela questão errada dada assim tão facilmente. A tarefa, para ser sincero, da terceira fase, que sempre é essa tarefa, né, da classificação dos documentos, eu acho ela uma tarefa mais fácil que a tarefa da segunda. Eu acho trabalhosa, assim, nesse sentido de ter que colocar os dois períodos para os 50 documentos, mas eu não acho difícil, não. Eu acho que, assim, com um pouco de concentração, as equipes conseguem encontrar aí as datas certas para cada documento. No final, então, eu vou falar um pouco mais sobre a tarefa. Agora eu vou me concentrar mais nas primeiras questões, né? Começando aí na questão 23. Lembrando que a segunda fase, a tarefa era a questão 22, né? 22A, B e C. Então, a gente continua aqui na terceira fase a partir da questão 23, tá? E aqui na questão 23, a gente já começa assim, pô, essa questão, hoje na aula, com o nono B, rendeu assim uma maravilha. Um debate assim que a gente praticamente só discutiu duas questões hoje na aula, porque o debate foi tão bom, tão rico assim, trouxe aí o pessoal para participar da discussão num nível tão interessante que a gente se deixou, né, tomar pelo debate. Então, começa aí com um documento que é a música Mulher no Fim do Mundo, da Elza Soares, né? Elza Soares que faleceu no começo do ano. Quem tiver interesse aí, tem um vídeo no meu canal do YouTube em homenagem a ela, de janeiro. É um dos primeiros vídeos aí, se você entrar no meu canal, você vai poder assistir. É uma pequena homenagem a essa mulher incrível, essa mulher fenomenal, né? Que foi a Elza Soares, assim, uma das vozes mais marcantes da história da música brasileira, uma ativista do direito dos negros, do direito das mulheres, meu irmão, uma mulher que a vida dela inteira é superação, assim, porque muita história difícil, né? Tem até um documentário recente que saiu no Globoplay falando sobre ela e o Garrincha, né? Mas, assim, vale muito a pena a música. Eu vi o show dessa música aí nela aqui no Porão do Rock, em 2017, assim, um showzaço também, assim, ela já não conseguia nem caminhar no palco, né, ficava sentada, mas o vozeirão, a potência da pessoa que ela é bem presente, assim, então recomendo aí, escutem a música, vale a pena, escutem o álbum inteiro, escutem Elza Soares. E a segunda, dois trechos, assim, duas fotos, né, com os trechos da fala da Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, essa, essa ativista dos direitos humanos, essa mulher, essa negra, essa homossexual, essa personalidade que era uma vereadora eleita pelo povo do Rio de Janeiro e que foi assassinada no meio da rua, e nós estamos aí até hoje querendo justiça, né, por esse ato, e infelizmente a gente sabe que toda essa cadeia miliciana aí que envolve a nossa sociedade hoje e que está tão empoderada, está envolvida com tudo isso, né? Então a questão traz todos esses debates, né? Pô, essa questão ficou maravilhosa, assim, né? A, a fala da Aniele Franco, que é bem pequena, dá para eu ler aqui no documento bem rapidamente, né? Ela fala assim: eu escutei que eu era a preta raivosa. Eu até sou raivosa quando falam da minha irmã, mas eu sou uma intelectual negra, que defende o feminismo negro, que defende o movimento das mulheres negras, que escreve e vai seguir escrevendo.
Então, assim, é uma fala assim, bem contundente de uma entrevista dela no programa Roda Viva, né? Então, assim, são dois documentos assim que dialogam profundamente e sensibilizam a gente para o momento que a nossa sociedade está vivendo, né? Para o processo histórico brasileiro e para o movimento da nossa sociedade. Então, assim, nesse sentido, os itens vão tratar assim, né? A questão. No dia 14 de março de 2018, o Brasil perdeu a socióloga e política ativista e defensora dos direitos humanos Marielle Franco, brutalmente assassinada na cidade do Rio de Janeiro. No dia 20 de janeiro de 2022, perdemos de causas naturais a cantora e compositora Elza Soares. Assista ao clipe e confira a letra da música Mulher do Fim do Mundo, de 2017, e analisem a imagem de Instagram que recupera uma frase de Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, no programa Roda Viva de 22 de novembro de 2021. Os documentos acima remetem. Letra A. A atuação e intervenção política de mulheres negras por meio da arte e da produção cultural, intelectual. Esse item está muito bom, assim, ele está conciso, assim, ele está objetivo, né? Mas ele vai bem nos elementos da discussão aí que os documentos estão trazendo, né? Ele está mostrando a voz, assim, o poder, a atuação forte dessas duas mulheres negras, assim, né? Que assim a mulher negra sempre teve no movimento, no processo de luta na história desse país, e agora elas estão ocupando espaço, estão conquistando mais visibilidade, né? E já não, por mais que hajam forças que tentem silenciá-las, elas conseguem se afirmar, né? Através da arte, da produção intelectual, elas estão ocupando todos os espaços. Isso é maravilhoso. Então a letra A, para mim, está correta. A letra B fala assim: a importância social e histórica do movimento feminista, que desde o século XIX defende a representatividade das mulheres negras. Essa letra B ela é problemática porque uma das críticas mais contundentes ao movimento feminista é como ele se preocupou durante muito tempo apenas com as questões das mulheres brancas, né? Enquanto as mulheres brancas estavam ali lutando pelo direito de trabalhar, as mulheres negras estavam trabalhando desde a infância, estavam sendo exploradas já nos seus núcleos familiares ou sendo cedidas, vendidas, entregues a outras famílias que vão explorar esse trabalho delas, e aí a demanda da mulher negra não está sendo contemplada, né? Então a mulher negra vai sofrer duplamente, porque dentro do espaço do movimento feminista ela vai lutar contra o racismo e dentro do espaço do movimento negro ela vai lutar contra o machismo, né? Então, assim, nessa situação, a letra B, assim, fica fácil de perceber como ela não é a melhor opção, tá? A letra C vai falar assim: a história escrita por sujeitos que, por muito tempo, estiveram à margem e hoje tensionam narrativas ditas oficiais. Então, assim, a letra C ela é muito boa. Eu diria assim, é complicado a gente dizer assim, por muito tempo estiveram à margem. Porque, assim, esse processo de marginalização, ele continua acontecendo, né? Essas narrativas ditas oficiais, elas foram deslocadas da centralidade delas, desse lugar de poder que elas ocupavam, isso com certeza, mas elas ainda são discursos hegemônicos, né? Então, assim, discursos muito fortes, né? Muito poderosos. Tanto que a gente vê, assim, e essa lógica ela nunca é direta, uma coisa que está sempre andando para frente, né? A gente está vivendo sempre avanços e recuos, e vai para o lado às vezes, né? Então, assim, eu acho a letra C correta, porque está trazendo essa questão da voz, da conquista, da luta da mulher negra, mas eu também diria assim, não é hoje que essas narrativas estão sendo tensionadas, elas estão sendo tensionadas desde sempre, né? Mas com certeza a gente vive um momento que o espaço, o deslocamento que é gerado é outro, tá? Mas a letra C está correta também, assim como a letra C está correta. Letra D. As diferentes estratégias de enfrentamento e resistência mobilizadas por lideranças que representam uma força coletiva. Então, tem uma questão assim, lideranças, né? A Aniele Franco, a Marielle, a própria Elza Soares, com certeza são pessoas de destaque, né? Pessoas que conseguem simbolizar, representar a luta assim, de uma força coletiva, né? De um grande movimento, de forças coletivas, né? Eu acho que eu gostaria mais desse item se estivesse no plural, assim, forças coletivas, né?
porque elas representam o movimento negro, elas representam o movimento LGBTQIA+, elas representam o movimento feminista. Então, assim, é uma coisa mais plural, né, mais diversa. Mas a letra D está correta. Então, assim, como eu disse, a terceira fase ela já chega num ponto onde as questões ficam muito mais elaboradas. A primeira fase, as questões ainda são simples, que é para os alunos se familiarizarem, né, as alunas, os alunos se acostumarem com a prova. Aí, na segunda fase, o estudante já tem um pouco assim de ter que ter uma reflexão mais elaborada, porque já não é tão dado, e na terceira fase o negócio complica mesmo. Então aqui a gente tem 3 itens muito bons, assim. Então, como eu já disse nas outras fases, a gente tem que procurar no detalhe, no defeito, no que poderia ser para conseguir escolher um item, né? Então eu acho a A, B e a D muito boas, e como eu disse, assim, às vezes ela pode parecer a mais simples, mas às vezes ser mais simples é melhor mesmo, tá? Às vezes a gente não precisa ser rebuscado para alguma coisa ser todo complicado e tal. Então, eu acho a B e a D boas. Desculpa, a C de casa e a D de dado, tá? A B, como eu disse, é a que dá para a gente perceber que tem erro, está mal elaborada, né? Vamos para a questão 24. A questão 24 ela vai trazer 2 quadros, 2 imagens para a gente, né? Um primeiro quadro chamado Samba, que é do Di Cavalcante, de 1925. Eu até tenho eles aqui na minha impressão, né? Porque com o pessoal eu trabalho tanto com a impressão quanto com a prova online, porque para alguns alunos a gente vai trabalhando a partir da impressão, né? Não é na sala, não é todo mundo que consegue acessar a prova pela internet. Então aqui, tá? Então esse já é o quadro do Heitor dos Prazeres, o segundo quadro, que chama Samba no Terreiro, de 1957, e o primeiro do Di Cavalcante, de 1925, o Samba, tá? Então a gente tem essas 2 obras. O Di Cavalcante é um pintor assim muito celebrado, né? Um artista muito reconhecido internacionalmente. Enquanto que o Heitor dos Prazeres é um pintor também muito talentoso, muito importante, mas que só vai ganhar um destaque maior. Ele vai ser recuperado, né? Ele vai ser reapropriado hoje no momento que se confere mais visibilidade a artistas negros, né? Enquanto que na época dele ele não vai ter todo o reconhecimento que ele mereceria, até se a gente pensar, inclusive, aqui na questão que está sendo proposta, né? Porque o item ele vai justamente problematizar essa obra tão celebrada do Di Cavalcante, que vai funcionar pela sexualização, né, pela hipersexualização dessa figura da mulata, isso foi uma das coisas que gerou muito debate na turma hoje, né? O que representa, né, no nosso imaginário social, na nossa ideia de Brasil, de ser brasileiro, essa figura da mulata. Até fomos um debate muito interessante, um aluno lembrou, o Pedro, um excelente aluno, gosto muito do Pedro, lembrou da questão da mula, né? Desse significado do nome da mulata, que vai vir da expressão da mula, esse cruzamento entre o cavalo e o burro, entre a égua e o burro, ou o cavalo e a burra, mas enfim, de qualquer forma, essa figura super problemática e forjada dentro do racismo da nossa sociedade, que é a figura da mulata, né? Essa figura hipersexualizada pela literatura e até pela própria imagem que se vendeu do Brasil, né, durante muito tempo. Então, nesse sentido, a gente pode refletir bastante sobre como as 2 estão falando sobre o samba, mas elas vão construir representações, imagens bem diferentes, bem distintas desse samba que vai ser apresentado aí. Então, nesse sentido, a questão fala assim: a partir da observação das imagens, escolha uma alternativa. Letra A obra de Di Cavalcante explora a figura das mulatas, numa leitura que entendia essas mulheres a partir da hipersexualização. Em Heitor dos Prazeres, a narrativa da vida cotidiana, em todos os seus pormenores, se faz constante. Aí, então, aqui eu acho o item muito bom, tá? Só que a gente pode pensar aqui
como está muito focado o debate do item em cima dos artistas. E querendo ou não, a questão está falando a partir da observação das imagens. Então, talvez seja uma questão onde a preocupação esteja nas imagens em si, mais do que no trabalho completo. E aqui no caso do Heitor dos Prazeres, essa ideia da narrativa cotidiana, das pessoas negras. Então, assim, por exemplo, nesse próprio quadro, a gente tem ali esse samba como uma coisa familiar, ali os dois casais. Então, tá uma coisa realmente do lazer, do espaço que era permitido às pessoas negras para elas utilizarem ali, né? Que era o espaço que elas podiam desfrutar, que elas podiam estar ali fazendo o som delas, até essa própria ideia da construção da música brasileira em seus vários gêneros, como uma coisa forjada dentro das culturas negras que depois vai ser apropriada pelos brancos, né? Então, assim, todos esses elementos podem ser pensados. Então, a A, para mim, ela está correta, ela é um item muito bom, mas estou pensando nessa possibilidade. A letra B, que ela vai falar assim, na primeira tela, o universo do samba é retratado de forma erotizada. Ok? Enquanto que na segunda, o samba surge como lazer da população negra. Então, por exemplo, esse item B está indo diretamente nas imagens e ele está buscando o contraponto principal das duas. Então, assim, é o elemento mais direto, mais objetivo, mais central nas duas imagens é esse. Então, isso permite para a gente entender esse item como muito bom. Assim, como eu disse, em relação a A está ampliando, ela está levando o debate para o trabalho mais completo dos autores, enquanto que a letra B não, ela foca mais nos quadros, como o enunciado está pedindo. Letra C. Em Samba no Terreiro, a simetria expressa racionalidade. Já na tela de Di Cavalcante, as formas voluptuosas dão o tom. Então, eu acho esse item muito técnico. Então, ele se perde numa questão da tecnicidade, porque é essa própria ideia da simetria expressando racionalidade, ela traz uma questão do equilíbrio do quadro, da distribuição das imagens. Então, assim, eu não acho que é isso que a prova quer que a gente fique pensando. A prova não está sendo feita e colocando esses dois documentos para a gente pensar sobre a simetria do quadro. Ele está colocando isso para a gente pensar sobre a questão da erotização das mulheres negras, da figura da mulata, né? Então, assim, eu imagino que essa C com certeza é a menos correta de todas, tá? Porque ainda que a gente vá nesses termos técnicos e se preocupe com isso, não é essa reflexão que a Olimpíada está preocupada em provocar na gente. Então a gente pode descartar essa letra C aí, tá? Letra D. Ambos os artistas estudaram em academias de artes importantes, entretanto, Di Cavalcante se consolidou como artista relevante no modernismo e Heitor dos Prazeres foi redescoberto na contemporaneidade. Realmente isso é o processo assim, da formação, da biografia desses dois artistas, que acaba mostrando as formas desse racismo estrutural que tem na nossa sociedade. Isso, com certeza, é um debate que os quadros servem para trazer, né? Para mostrar como dois artistas que estão ali trabalhando temas iguais, ainda que com expressões diferentes, né? Eles estão fazendo isso e vão ter trajetórias completamente diferentes. Tá? Ainda que os dois tenham competência, qualidade, seu valor, né? Aí, então, assim, nesse sentido, o item B está muito bom. Mas, de novo, como o A, para mim, ele foca muito nos artistas e pouco nos quadros. E aí, nesse sentido, eu acho que ele vem ainda mais do que o item A. O item A faz uma menção, mas dentro da narrativa desse quadro, enquanto que a questão D foca muito na biografia dos dois autores. Tá? Então, assim, aí nesse sentido, eu gosto até mais da A do que da D. Eu gosto muito da B, porque eu acho que ela vai diretamente no tratamento dos quadros mesmo.
embora em outras questões da Olimpíada, nas outras fases, eu já tenha descrito itens como esse como descritivos, né? Eles estão indo, mas a gente muitas vezes tem que se preocupar com o que o enunciado da questão está pedindo. Então, por isso, o B, para mim, é quem dialoga melhor com o enunciado. Mas o item A está correto, eu prefiro ele ao item D, tá bom? Vamos para a questão 25, então, né? Eu estou me alongando um pouco e demorando aqui, né? Já foi 20 minutos e eu estou só nas duas questões. Mas é assim mesmo, eu ainda quero falar da tarefa. Vamos lá. Questão 25. Essa questão 25, galera, cara, essa prova tá tão maravilhosa que essa questão 25, ela é de uma genialidade, assim, porque, cara, eu sou um trabalhador, um professor trabalhador que estou aqui com vocês, que serão trabalhadores, tá? Que vão ter que vender a força de trabalho de vocês, que vai ser apropriada por outras pessoas que vão se enriquecer com isso, e a gente tem que se preocupar muito com essa questão da uberização do trabalho. Isso é um mal da modernidade, onde você ainda chama o cara de empreendedor, que é uma coisa terrível. Tá? Essas pessoas estão sendo exploradas à máxima potência, não tem mais jornada de trabalho, as pessoas estão trabalhando 14, 16 horas por dia, a pessoa não tem direito a férias, 13º, a pessoa não tem direito a ficar doente e ter a tranquilidade de que ela vai ter uma renda. Saiu essa semana dados que estão mostrando que ser trabalhador com carteira assinada no Brasil, você está virando a minoria da população, já somos apenas 36% da população. Nos últimos 8 anos, caiu 5%, de 41 para 36 a quantidade de pessoas com carteira assinada. Então, assim, a nossa situação é muito difícil, a pandemia veio para acentuar isso assim mais, um país forjado na desigualdade, como é o Brasil, tá? Então, assim, essa questão da uberização, essa questão do motorista de Uber, de Cabify, de 99, de qualquer uma dessas empresas, o entregador da iFood, Uber Eats, qualquer empresa dessas, esse cara não é um empreendedor, esse cara ele é o explorado, a máxima potência do explorado, até a última gota de sangue, a última gota de suor. E nós, enquanto trabalhadores, de forma geral, a gente tem que se unir e lutar contra isso, cara. Porque quando se tira direitos dos trabalhadores, você está afetando a todos os trabalhadores, que são a grande parcela da população, é quem sustenta esse processo todo, galera. Então, nesse sentido, enquanto está lá o Bezos, o Elon Musk comprando Twitter e tal, e mandando nave para o espaço para fazer turismo espacial, os trabalhadores aqui embaixo estão todos sendo atacados e perdendo direitos, né? Então a gente vai ter aí 2 lives maravilhosas, a primeira da Ângela de Castro Gomes, que é uma das maiores historiadoras do Brasil, né, na atualidade. Então, assim, adoro ela, assim, sou fã dela mesmo, e ela faz uma live em 2020, ainda no começo da pandemia, né, falando sobre a precarização do trabalho e pandemia, e a segunda live, que é da Keila Greenberg, que é o escravismo envergonhado e a pandemia brasileira, que ela também vai destacar essa questão do trabalho doméstico, das empregadas domésticas, das diaristas, e dessa questão dos 2 pesos e 2 medidas que todos nós pudemos ver e perceber muito bem acontecendo durante a pandemia. Vale a pena ver as lives todas, assim, a gente precisa aqui para a questão. São 2 recortes, 2 trechos pequenos, mas as lives estão todas disponíveis aí no YouTube e vale a pena demais acompanhar. E aí a questão coloca o seguinte: a partir das falas das historiadoras e de seus conhecimentos sobre os temas que abordam, escolha a alternativa mais adequada. A letra A vai falar: a exploração é uma marca na história social do trabalho no Brasil. Ó, eu diria que não dá para ser mais objetivo sobre a questão. Assim, é simples, direto, contundente, e essa é a verdade. O Brasil é um país baseado na desigualdade, o Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão, e o Brasil é um país onde a marca do trabalho social é a exploração. Tem um vídeo muito famoso assim do Pedro Cardoso assim, que circula pela internet, mas que resume bem a questão, é que assim, no Brasil você acha muito justo você pagar o tanto que for para pintar a sua casa, você pode gastar todo o dinheiro do mundo com tinta, mas você nunca acha que o trabalho do pintor vale ser bem remunerado. Então a gente sempre se preocupa com as questões e nunca com os trabalhadores, ainda que nós sejamos na grande maioria avassaladora, trabalhadores. Tá? Então a letra A está bem simples, bem direta, mas está correta.
Letra B. A precarização das relações trabalhistas deve ser pensada em sua historicidade, ou seja, como ela vai sendo construída ao longo da história. Porque, assim, a gente tem um processo de luta ininterrupta da classe trabalhadora no sentido de conquista de direitos, e aí é que, para quem possa ser historiador que esteja lendo aqui, tem o livro do E.P. Thompson, A Formação da Classe Trabalhadora, os 3 volumes, que é um trabalho assim maravilhoso, nesse sentido da gente perceber que a classe trabalhadora não é formada pelo capitalismo, ela se forma dentro do capitalismo. A classe trabalhadora, ela tem vontade, ela luta, ela se constitui enquanto classe trabalhadora. Então, assim, ao mesmo tempo que existe este esforço das classes dominantes, do capital, do sistema, da estrutura de precarizar o trabalho para maximizar o lucro. Isso também é um processo, existe uma força dialética, já diria o Marx, né, alimentando todo esse processo. Então, assim, essa letra B está muito correta, muito boa, e ela serve para a gente ampliar o debate que está aqui nos 2 documentos, né? Letra C. A uberização do trabalho é uma conquista ocasionada pela pandemia de Covid-19. Bom. Essa letra C está errada, né? É fácil, depois de tudo que eu falei aqui, eu não preciso explicar que não é uma conquista. Pelo contrário, talvez seja a maior ameaça dos últimos tempos ao trabalho, seja a uberização. E letra D, a pandemia de Covid-19 evidenciou desigualdades sociais e raciais. Eu acho que a letra D é quem está falando melhor dos documentos, porque a letra A e a letra B, elas estão pensando em processos mais amplos, mas elas não estão indo diretamente ao ponto trazido pelas 2 lives, que é a situação da pandemia, que é um momento extraordinário, mas que acelerou, acentuou as desigualdades que já existiam, como ela explora tanto os problemas sociais e raciais que são levantados pelas 2 historiadoras nas suas falas, tá? A situação, esse elemento, essa posição dessas pessoas que mais diretamente estão sendo atingidas pela uberização, elas são questões sociais e raciais, tá? Então, assim, para mim a letra D é muito boa. Então, assim, eu acredito que a C está errada, está fácil, mas a letra A e a letra B são muito boas. Só que elas estão analisando o processo mais amplo. E eu acho que a letra D é quem vai mais diretamente nos documentos e no debate sobre a relação entre a desigualdade, mundo do trabalho e pandemia, que são os 3 elementos que os 2 documentos estão trabalhando. Tá? Questão 26. Na questão 26, a gente vai ter aqui um documento do Jean Delery, né? Esse autor calvinista, né? Do século XVI, que vai ser recuperado aqui pela questão, e a gente vai ter aqui o capítulo 18, se eu não me engano, o capítulo 18, que fala do livro dele, cadê aqui o nome do Viagem à Terra do Brasil, que aí ele vai se intitular O que podemos chamar leis e policiamento entre os selvagens, modo por que tratam os visitantes amigos, prantos e discursos festivos das mulheres por ocasião das boas-vindas. Então, assim, é um texto até pequeno, assim, até conciso, para o tanto de debate que ele traz, né, desse contato entre esse viajante europeu calvinista, né, que está vindo aqui pelos seus motivos e assim debochando, sendo carregado por esses indígenas e comparando eles com cavalos, com montarias. Também essa análise que ele faz da relação com as mulheres, de como eles são recebidos, a própria questão da antropofagia, de ter o cara lá sendo assado e como ele ficou horrorizado com isso, e que serve para a gente pensar que essa questão da antropofagia, como foi discutido lá na primeira fase, naquele primeiro aquele primeiro quadro da reantropofagia, né? Lembrando que uma das coisas legais da Olimpíada é que ela é cheia desses diálogos entre questões. Aqui nessa própria prova da terceira fase, a gente tem questões que dialogam entre si. Então ele vai trazer esse elemento da antropofagia que a gente tem que sempre pensar como uma coisa cultural, né? Uma coisa ritualizada dentro das sociedades indígenas, que o homem branco vai ficar horrorizado, papapá, esse europeu, e sendo que, na verdade, ela tem uma importância simbólica ali muito importante para esses povos. Então, assim, todo esse processo aqui, ele vai trazer esses vários elementos dentro da questão.
Aí vamos para os itens, né? Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa mais pertinente. Então tá bem amplo, né? Letra A. Observa-se na narrativa do cronista que às mulheres era destinado um papel inferior aos homens, estando restritas ao trabalho doméstico. Eu até acho que tem um outro item que ajuda a gente a ler esse item melhor. Eu vou falar ele daqui a pouco. Porque aqui é muito o olhar do europeu, né? Ele chega e o olhar dele, que está acostumado a colocar as mulheres, por estarem associadas ao trabalho doméstico, numa posição de inferioridade, ou seja, ele entende mulher inferior, logo faz trabalho doméstico que é inferior, ele faz esse casamento da leitura de mundo dele, e ele coloca essa leitura sobre a sociedade indígena, assim como ele faz sobre outros vários elementos. Então, assim, eu não posso dizer que essa recepção de estar ali chorando, essa recepção dos trabalhos que as indígenas estão fazendo, signifique na sociedade dela inferioridade, tá? Essa é a leitura dele, não é como as coisas realmente são, entendeu? Então a gente tem que tomar o cuidado. Essa questão de primeiro, assim, ela parece muito atrativa, esse item, mas ele não é, e os outros itens ajudam a gente a pensar sobre isso. A prova ela é toda construída, né? Então, o item A, para mim, não está correto, porque essa é a leitura do europeu, o preconceito do europeu sobre a formação dessa sociedade indígena. Letra B. Esse tipo de narrativa era comum entre viajantes nas Américas, que descreviam para uma audiência europeia o que viam, ouviam e imaginavam sobre os novos territórios. Então, assim, aqui eu acho esse item muito bom, porque a gente vai ter desde relatos assim, que os viajantes vão contar de coisas que eles ouviram falar, de animais fantásticos, imaginários, que não existiam. Então, assim, essa ideia das coisas imaginadas, que vai dialogar com essa dimensão do imaginário, do ficcional, da realidade, então, assim, dessas coisas como construídas, é muito boa. Então, eu gosto muito da letra B. A letra B é muito boa. Letra C. As caracterizações apresentadas na crônica de Jean Delery dizem respeito a valores europeus atribuídos aos selvagens, entre aspas, americanos. Perfeita. Como eu disse, essa questão não só é correta, como ela ajuda a gente a entender qual é o problema da A. Tá? Então, assim, realmente, esse calvinista, esse protestante, né, tá vindo para cá e está colocando os valores, a cultura, as tradições dele na leitura que ele faz dos indígenas. Todo mundo faz isso, né? Então, assim, ele está fazendo esse processo e isso serve para a gente problematizar esse documento que ele está apresentando para a gente. Então, a letra C é muito boa. Tá? Eu gostei muito da B, mas a C é muito boa também. E a letra D. Trata-se da obra Viagem à Terra do Brasil, de autoria do cronista francês Jean Delery, a partir de uma expedição calvinista ao Brasil no século XVI. Cara, essa para mim tá muito Wikipedia, assim, Google, procura o Jean Delery, Viagem à Terra do Brasil, vai aparecer isso aqui. Então, assim, essa tá muito básica, galera, essa aí tá muito fácil, muito simples. Então, eu diria que essa aí, para a gente fugir da letra D, porque, assim, dificilmente ela vai ser a mais correta, porque ela não tem problematização, ela não tem reflexão. Ela é só algo dado, ela é só um resumo bem simples do processo que é de ser discutido. É muito mais esse encontro entre dois mundos que está sendo debatido aqui. Por isso, a letra B e a C são muito boas. É difícil a gente entender dentro das duas qual é a melhor. Então, eu acho as duas muito boas. Mas é fácil perceber que a A é limitada e que a C é simples demais. Tá? Lembrando que teve outra questão que eu falei que era boa porque era simples, né? Então, a gente tem que estar sempre refletindo e você aí vai fazer a sua escolha, você e sua equipe, tá? Mas aqui eu estou trazendo elementos para a gente refletir. Vamos para a questão 27. Cara, a questão 27, cara, porque aí você emenda ela na 25. Fica maravilhoso demais. Meu amigo Arthur, que eu já celebrei na outra live, também me mandou aqui a mensagem sobre essa questão 25, e eu tenho certeza que a 27 tocou nele também, porque, cara, que questão maravilhosa aqui para eu poder discutir anarquismo com os meus alunos, para eu poder discutir não só a dimensão do mundo do trabalho, mas para mostrar para eles que em 1915, no Dia do Trabalho, que na verdade é o dia da trabalhadora e do trabalhador,
Lá em 1915, a galera estava se manifestando, se unindo, protestando contra a Primeira Guerra Mundial, contra a Grande Guerra, que não era a Primeira Guerra Mundial ainda, mas contra a Grande Guerra que está acontecendo lá na Europa, porque quem está morrendo na guerra é trabalhador. Quem está morrendo lá na Ucrânia agora é trabalhador. Quem está morrendo em qualquer guerra que esteja acontecendo no planeta nesse momento, e tem um monte de guerra acontecendo nesse planeta nesse momento, são trabalhadoras e trabalhadores, galera. Então, assim, a gente tem que pensar que a mobilização da classe trabalhadora, de quem trabalha, ela é fundamental para que a gente tenha alguma chance de equilibrar esse processo, que é sempre desequilibrado, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e apesar de ter muito, incomensuravelmente mais gente do nosso lado, é do nosso lado que ela arrebenta. Tá? Então, assim, nesse sentido, a gente pode ir aí para a questão 27, que tem primeiro essa imagem com uma legenda do comício, né? Onde a gente vê essa figura feminina aqui, né? Discursando, né? Cercada aí por essa multidão de chapéus aí, tá? E aí os itens vão permitir que a gente elabore melhor o que é a imagem, assim como essa reportagem aí que vai aparecer também na revista Cigarra, né? Então, todos esses elementos estão aí apresentados para a gente. E aí vamos aos itens. Depois de analisar a imagem e o documento escrito, selecione a alternativa mais pertinente. Então, letra A fotografia captura o momento em que uma mulher, em destaque, fala a uma multidão majoritariamente masculina. Perfeita. Só que está falando só da fotografia. Tá? Então, assim, aqui, ó, depois de analisar a imagem e o documento escrito. Então, assim, eu acho que ela está corretíssima, mas ela está trabalhando só um dos documentos. Tá? Ela está restringindo a análise dela a um dos documentos. Isso já serve para a gente pensar que ela não é a melhor opção. Tá? Então, embora é fantástico ter essa imagem dessa mulher para a gente pensar esse movimento operário em 1915, ter essa liderança, essa mulher, essa presença feminina ali discursando para essa audiência. Né? Letra B. A imagem tem um valor significativo, dado que fotografias de mulheres eram incomuns em revistas de variedade como a Cigarra. Uma pesquisa rápida permite para a gente ver que essa revista Cigarra existiu de 1914 até meados dos anos 70. Ela é uma revista aí de variedades e tudo, embora esse conteúdo aí seja um conteúdo até pouco usual, né, para o conteúdo que a revista vai veicular ao longo dos anos. Ela é uma revista para um público mais elitizado. E, assim, eu diria que para vocês que o problema desse item é porque, assim, fotografias de mulheres eram comuns nessas revistas, na verdade. Só que não uma mulher discursando para essa audiência. Com certeza, essa foto especificamente é uma foto pouco usual, mas que haviam figuras femininas relacionadas à moda, a comportamento, como a gente tem nas revistas de variedade até hoje, era comum. Então, assim, essa letra B, para mim, ela é o item errado, assim, o item que pode ser descartado. A letra C fala: a partir da análise cruzada das fontes, é possível obter maiores informações a respeito do evento a que fazem referência. Então, vendo a imagem e lendo as informações que o texto traz, a gente amplia essa questão da mobilização da classe trabalhadora, a relação aí com a questão da guerra, da internacionalização do trabalho, dos movimentos sindicais. Tá? Então, assim, a gente tem vários elementos que, se realmente eles ganham muito mais profundidade quando a gente pensa sobre os dois documentos. E aí, a letra D, os registros exemplificam a militância de mulheres operárias e ajudam a contar outras histórias do trabalho e do feminismo, ou seja, do movimento trabalhista. Então, para mim, a letra D está muito boa, porque ela fala dos dois documentos e ela fala de mais de um elemento que a gente pode pensar a partir deles, tá? Porque a gente pensar na presença daquela mulher ali discursando serve para a gente pensar na questão do movimento feminista e do movimento dos trabalhadores também, tá? Então, eu acho a letra D muito boa, tá? Então, mais uma vez, assim, para mim, a B é a errada, que a gente pode descartar. A letra A está correta, mas ela está falando só de um documento. A letra C é boa, mas essa definição dela serviria
para a gente falar sobre qualquer dupla de documentos, porque qualquer 2 documentos que a gente colocar juntos, um vai servir para ampliar o escopo do outro, e a letra D para mim está muito boa, tá? Então vamos para a questão 28. Na questão 28, a gente vai ter, eu diria que é o documento mais denso, assim, o documento mais profundo que a Olimpíada traz, assim, é um documento, assim, por exemplo, que eu não tinha familiaridade com ele, um documento de 1922, dos festejos do centenário brasileiro. Então ela vai trabalhar elementos como o estado de sítio. Essa autora, Maria Antônia Soares, eu até fui pesquisar sobre ela, assim, fui ler, assim, encontrei sites que vão trazer esse texto, Unidas nos lancemos na luta, o legado anarquista de Maria Antônia Soares, tá? Que trazem 40 textos escritos por ela aí para a gente conhecer a obra dela. Então, assim, é uma autora. Eu de algumas leituras minhas da época da faculdade, eu tinha interesse por uma questão de livros didáticos anarquistas no começo do século, em São Paulo, assim, das escolas anarquistas, que eu conheci isso através de uma historiadora chamada Elza Nadai, que é lá de São Paulo. Então, assim, eu fiquei assim maravilhado com esse documento, porque ele é grande, ele é extenso, mas ele tem tanta coisa, e é tão o Brasil de hoje. Então, essa coisa do ataque à imprensa através da censura, essa coisa do estado de sítio sendo usado para esconder a população, essa coisa do banquete para os embaixadores, para os estrangeiros, para passar essa ideia do Brasil como um país civilizado, moderno, maravilhoso, porque isso é o Brasil, galera. O Brasil sempre quer vender para os outros que a gente é muito melhor do que a gente é e empurrar os problemas para baixo do tapete, tá? Empurrar. Enquanto a população está passando fome, esse país é o maior produtor de alimentos do mundo, tá? Então a gente está aí sempre nessa míngua para quem precisa, nesse frio para quem precisa e nesse calor excessivo que sobra para poucos e que eles querem mostrar para os outros lá de fora. Então, assim, cara, esse documento de 100 anos atrás, ele é tão o Brasil de hoje, ao mesmo tempo que ele nos dá uma leitura do que é esse primeiro período republicano chamado de República Velha, né? Esse período que vai até 1930, mais ou menos, mas assim, que deixa tantos elementos para o Brasil atual ainda. Então, assim, é uma questão maravilhosa. Assim, eu fiquei... E aí ela ainda, se você faz esse casamento com a questão anterior, a questão 27 do movimento trabalhista, e com a questão 25, então, pô, vai num crescendo, assim, realmente, assim, para mim, enquanto professor de história, enquanto historiador, assim, é uma aula, assim, eu vou tendo uma aula com a Olimpíada de História, eu aprendo muito com a Olimpíada de História, e fico feliz de poder estar aprendendo junto com as minhas alunas, com meus alunos, a gente ter esse debate, assim, para mim é muito proveitoso, agradeço a todo mundo por a gente estar podendo participar da Olimpíada. Já falei para muita gente, para mim está sendo realizar um sonho fazer esse processo que a gente está fazendo esse ano com todas as equipes na Olimpíada de História, né? Então, aí, continuando, ela fala assim, o conteúdo a seguir foi traduzido do espanhol pela pesquisadora Fernanda Gregolin. Trata-se de um texto assinado pela anarquista Maria Antônia Soares, 1898-1991, publicado em setembro de 1922, na capa do jornal Nuestra Tribuna, editado na Argentina. Então, aí a autora Maria Antônia Soares. Letra A. Utilizou a imprensa internacional para fazer críticas ao governo de Epitácio Pessoa, que era o então presidente, né? Uma vez que era apoiadora de Delfim Moreira, principal rival do então presidente. Então, essa aí traz um elemento assim, como se fosse de desqualificar todas as denúncias que ela faz, como se fosse uma pequena coisa de interesses políticos. Aí a gente pode ler um pouco sobre o Delfim Moreira, que foi presidente assim num período curto, assim, até estava com problema de saúde e tal. Então a gente vai ver que isso aí é uma questão super secundária, assim, super tangencial o que a questão quer dizer. Então, assim, a questão está trazendo um debate desse comparativo. A gente está vivendo o momento dos 200 anos da independência, esse aí era o momento dos 100 anos, a gente está vivendo essa ideia do Brasil que se quer vender, né? Então, tudo isso faz com que só daí, até sem pesquisa, a gente já perceba que esse item aí não é a melhor opção, tá? Mas se você fizer uma leitura mais profunda sobre a presidência do Epitácio Pessoa ou sobre a figura do Delfim Moreira, você vai perceber que isso aí não tem nada, não é o que importa para a questão, não tem essa questão do apoio.
é muito mais a atuação dela como anarquista, o movimento feminista, que vão alimentar essa denúncia que ela está fazendo, né? Até porque, assim, ela sendo anarquista, ela não ia estar ligada a uma figura presidencial mineira como é o Delfim Moreira, tá? Letra B. Analisa criticamente o contexto político brasileiro relacionado às comemorações do centenário da independência, 1922, denunciando as ações repressivas do Estado, como a censura de imprensa. Maravilha, todos os elementos corretíssimos, está analisando o documento, está arredondando ele, assim, está fazendo uma síntese, está indo nos pontos principais. Então, a letra B, para mim, está muito boa. Letra C. Ampara-se numa rede de apoio feminina e transnacional como forma de oferecer ao mundo um contraponto aos discursos que celebravam o Brasil como uma nação livre. Então, assim, realmente, e ela fala isso no texto, que a preocupação de, com certeza, os embaixadores iam vender uma imagem do Brasil como maravilhoso lá fora e tudo mais, é um elemento que está presente no documento, no artigo que a Maria Antônia escreve. Mas eu acho, assim, que... E ela se apoia, assim, nessa rede, ela vai ter os contatos dela para fazer isso na capa do jornal, né, argentino. Então, tudo isso são elementos importantes que a gente pode pensar a partir do documento. Então, a letra C está correta. Letra D. Menciona a revolta do Forte de Copacabana, um movimento que expressou a insatisfação de parte das Forças Armadas e da sociedade civil em relação à política oligárquica praticada no período. Então, realmente, assim, ela vai buscar, dentro do texto, a referência a esse movimento que a gente vai chamar assim, de tenentismo depois, né? E a revolta do Forte de Copacabana, esse estopim desse processo, né? Então, assim, é uma coisa que ela trabalha dentro do texto, vai ter um peso simbólico importante disso ser mencionado. Eu diria que tem uma centralidade, assim, o uso que ela faz disso no texto. Talvez, assim, no contexto, um elemento muito importante para pensar, mas é um elemento dentro do artigo, tá? Eu não acho, inclusive, que ele é a mensagem principal, né? A mensagem principal dela, porque isso é usado para ela mostrar como os protestos estão acontecendo e como eles estão sendo reprimidos, né? Assim como a questão da censura da imprensa. Então, eu não sei se a D, ela abarca o que a mensagem que a autora quer passar. Ela é tipo um exemplo, um reforço para a mensagem principal dela. E aí eu acho que tanto a B quanto a C estão mais sintonizadas com essa denúncia mais ampla que ela quer fazer. Tá? Então eu gosto mais da B e da C, mas a D está correta. Para mim, a única problemática é a A, que a gente pode descartar. 29. Na questão 29, vou até aproveitar aqui para fazer uma propaganda, porque na questão 29, a gente vai falar sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um dos maiores patrimônios mundiais, com certeza o maior patrimônio arqueológico do Brasil, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, quem quiser procurar lá, que eu falo sobre pessoas, sobre biografias de pessoas interessantes, e uma das pessoas interessantes que eu cito nesse vídeo é a Nied Guidon, tá? Quando eu trabalho essa questão da biografia com os meus alunos, com as minhas alunas, com mais calma, a gente sempre fala de algumas figuras que eu acho interessantes, e uma das figuras mais maravilhosas assim que tem para a gente estudar é a Nied Guidon. O Brasil não merece a Nied Guidon, galera. Então, assim, eu li esse livro há 2 anos atrás, chamado O Paraíso é no Piauí, da Solange Bastos, que é uma grande homenagem a Nied Guidon, tá? Então ela fala dos passeios, das visitas ao Parque da Serra da Capivara. Eu deixo aqui como sugestão, tem o link na própria questão, o site da Fundação do Homem Americano, a Fundhan, da Nied Guidon, para você conhecer lá, que o site é maravilhoso. Nesse vídeo eu também menciono o site. Ano passado eu pude trabalhar o site e informação deles com os meus alunos em sala de aula. Então vale a pena demais conhecer tanto a importância da Serra da Capivara para os estudos arqueológicos no Brasil, para a própria questão do tombamento, tá, dos patrimônios materiais e também dos imateriais dentro do Brasil, a importância do trabalho do IPHAN. Tenho grandes amigos assim
que eu amo de paixão, o Tiago, a Ivana, que trabalham no IFAM e que estão aí nessa luta diária, ininterrupta, para garantir que ainda existam patrimônios nesse país, tá? Que a gente proteja os nossos patrimônios, a nossa cultura. E então essa questão ela é maravilhosa e eu estava até estranhando que ainda não tinha nenhuma questão sobre temas pré-cabralinos, como está sendo definido nessa edição da Olimpíada, né? Na tarefa a gente vai ver isso. Então, traz uma imagem, tá, de pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara, e aí o enunciado fala o seguinte: a imagem acima traz entre as centenas de sítios arqueológicos do Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí. Esse parque, preste atenção, o enunciado está falando sobre o parque, tá? Vamos lá. Permitiu, por meio do estudo de suas pinturas rupestres, elaborar novas hipóteses sobre a presença do homem nas Américas. Talvez o maior elemento assim, de visibilidade para a Nied Guidon é os questionamentos que ela vai fazer às teorias mais antigas da chegada do homem à América, que diziam que o homem tinha chegado à América 10 mil anos atrás, e só pelo Estreito de Bering ao norte, uma versão assim que já foi batida e desconstruída há muito tempo, que nitidamente era a hegemonia política dos cientistas norte-americanos que reforçava essa narrativa. Hoje em dia, a gente já tem diversos sítios arqueológicos pela América que desconstroem essa ideia, que fazem a gente pensar em muitas outras possibilidades. Aí também vai uma propaganda, quem quiser, tem um vídeo meu no canal do YouTube falando sobre essa questão do povoamento da América e sobre essas várias teorias e sobre o trabalho da Nied Guidon, inclusive usando o vídeo do site e tal, tudo mais, tá? Então a letra A está correta e ela está falando assim sobre o debate que a Nied Guidon vai propor sobre a chegada do homem à América. E é o Boqueirão da Serra Furada, que é lá onde fica o Parque Nacional da Serra da Capivara. Letra B. Foi incluído pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade em 1991 e só depois inscrito como Patrimônio Nacional pelo IFAM em 1993. As informações estão corretas. Assim, uma pesquisa rápida, a gente confirma essas informações, tá? E percebe essa problemática. Ela serve para a gente refletir que, primeiro, a Unesco vai reconhecer isso como um patrimônio do mundo, para depois o Brasil vir e falar, vamos proteger o nosso patrimônio. Isso não aconteceu só nesse caso, né? Mas mostra assim como é a relação da sociedade brasileira e do governo brasileiro com essa questão patrimonial, tá? Letra C. Abriga desenhos em diferentes grutas e passagens que retratam homens e animais, cenas cotidianas como atividade de caça e cenas rituais. Então, assim, eu acho essa, porque ela pode parecer assim, ela é a que está falando melhor do documento, ela é a que está mostrando a imagem que a gente está vendo. Ok, só que lembra que lá no enunciado falou esse parque, e o parque é muito mais do que isso, tá? Ele é muito mais do que algumas figuras rupestres na parede. Então ele tem uma diversidade de achados, de esqueletos, de fósseis, de restos de fogueira. Então, assim, a própria questão da organização das migrações das populações indígenas. E então tudo isso torna esse parque uma coisa muito mais sensacional, muito mais ampla do que esse item C dá a entender. Então, para mim, o item C é o que pode ser descartado, tá? Letra D. Permaneceu por muito tempo ignorado pelos brasileiros e valorizado pelos estrangeiros, como a arqueóloga Nied Guidon, figura-chave na escavação das pinturas rupestres. Então, a Nied Guidon criou esse parque. Se tem alguma coisa que esse livro explica para a gente, é que o parque é a vida da Nied Guidon. Esse parque não existe por causa do governo brasileiro, ele não existe por causa da Unesco, não. Ele existe por causa da Nied Guidon. Então, assim, eu diria para vocês também que a letra D a gente pode descartar, porque ela dá uma perspectiva de como assim, ela era uma estrangeira que gostava de arqueologia, o parque estava lá e ela foi trabalhar lá. Não, ela criou o parque, ela lutou anos, ela já era da área da arqueologia e tal. Então, assim, essa figura, e aí pegando na ideia do nome dela, e tal, essa herança, essa mulher francesa. Então, assim, para mim, a D constrói uma leitura errada do processo, tá?
Então a D para mim também a gente pode descartar. Então eu ficaria mais entre a A e a B, tá? A com certeza ela tem o aspecto mais amplo da importância do parque, mas a letra B serve para a gente pensar a questão do patrimônio no Brasil. Então o parque também serve para isso, tá? Então a e a B, as duas são boas, cada uma numa direção. Aí você vai ter que escolher. Será que é a melhor, a que está falando da importância maior do parque? Ou será que é mais importante a que está falando sobre o que é patrimônio no Brasil e usando o parque como exemplo, tá? A ou B. Vamos para a questão 30. Estamos indo para o final, estamos acabando. A questão 30 ela é bem rapidinha, ela traz um trecho de uma conversa da novela que passou recentemente, nos tempos do Imperador, aonde o Dom Pedro II, é um pequeno trecho, mas que está justamente construindo uma imagem do Dom Pedro II em relação à figura do Solano Lopes, essa liderança sul-americana lá do Paraguai, né? Esse caudilho, esse presidente paraguai, ditador, né? Paraguai. Aí vai falar assim, a questão 30. Leia a transcrição do diálogo ocorrido entre dois personagens da telenovela, nos tempos do Imperador, o Duque de Saxe-Coburgo-Gotha, marido da princesa Leopoldina, e Dom Pedro II. A partir da leitura do documento e seus conhecimentos, escolha uma alternativa, ou seja, os documentos mais o seu conhecimento. A gente tem que pensar de forma mais ampla, não é só do que está no documento, tá? Sobre a figura do Dom Pedro II, que é o centro do debate aqui. Letra A. A narrativa constrói uma imagem ponderada e positiva de Dom Pedro II, em oposição à imagem de tirania e desumanidade de Solano Lopes, produzindo dois modelos de estadistas na América do Sul do século XIX. É isso mesmo, o documento, assim, toda a novela, né? De quando a novela bota no começo da novela, eu não assisti muito essa novela, acho que eu vi, sei lá, o primeiro episódio só. Mas quando ela já coloca assim o Dom Pedro II e o Solano Lopes se encontrando lá no interior do Brasil, lá no Pantanal, e tendo lá uma discussão, um negócio, já é, claro, é óbvio, é uma liberdade artística, vamos falar assim, mas ela tem como objetivo construir essa imagem idealizada, de grande estadista do Dom Pedro II, que também não é um fenômeno atual, tá? É uma coisa assim, já a imagem do Dom Pedro II já vem sendo recuperada, digamos assim, dessa figura que, querendo ou não, governou o Brasil durante tanto tempo e teve, digamos assim, uma habilidade conciliatória, né? Porque também o Brasil é baseado nessas coisas da conciliação, né? Não tem essa mudança abrupta, né? O Brasil é o país que finge que muda para tudo continuar o mesmo, né? A própria instauração da República é um processo desse. Então, assim, a letra A está correta. Letra B. O diálogo se refere ao contexto de um dos maiores enfrentamentos bélicos do Cone Sul, no qual Brasil, Argentina e Uruguai enfrentaram o Paraguai, que emergia como potência regional. Ok, assim, com certeza, o pano de fundo aqui da questão é a Guerra do Paraguai. Ok, isso está dado. Mas eu acho essa questão assim muito simples. Eu também acho problemático um dos maiores enfrentamentos bélicos. Com certeza foi o maior enfrentamento bélico do Cone Sul, foi a Guerra do Paraguai, assim, em proporção pelos países envolvidos, pelo número de mortes, tá? Pelo tempo que durou. Eu definiria, e tudo que eu já li nesse sentido, como o maior conflito. Então, essa letra B, para mim, ela tem vários pontos assim de limitação, assim, para o que o elemento. A discussão aqui não é a guerra do Paraguai em si, é muito mais a figura do Dom Pedro II. Tá? Então, eu acho que a letra B a gente pode deixar para lá. Letra C. O resgate da figura de Dom Pedro II como um líder político estratégico, equilibrado, assim como a valorização do legado da monarquia, são inéditos, já que a historiografia republicana desacreditou a memória sobre o imperador. Eu acho que essa ela é problemática, assim, com certeza durante um tempo, principalmente logo após o fim da monarquia, a república vai se colocar como um modelo civilizatório, como um modelo moderno de governança, e em detrimento da monarquia, isso com certeza, e aí a figura do Dom Pedro II vai ser apagada, mas tem um texto muito famoso da Lilian Moritz-Schwartz, que é As Barbas do Imperador, que vai servir justamente para a gente pensar essa construção da imagem do Dom Pedro II.
E aí a gente pode pensar que realmente de um tempo para cá ele vem sendo recuperado, ele vem sendo reforçado, vem sendo ampliando as leituras sobre ele, né? Mas não é inédito. Inédito torna... é a primeira vez. Não é. Essa novela não é inédita em nada, tá? Então, assim, eu acho que essa sé é muito limitada, a gente pode deixá-la de lado também, tá? Letra D. A preocupação na fala do imperador contrasta com fontes históricas que demonstram, do lado brasileiro, o alistamento compulsório de pessoas vulneráveis e a compra de escravizados para serem enviados à guerra. Aí, realmente, a gente pode... essa letra D ela é boa porque ela não só menciona a Guerra do Paraguai, ela problematiza a relação dessa Guerra do Paraguai com a imagem que foi construída da Guerra do Paraguai. Como a novela vai idealizar a Guerra do Paraguai, e também a literatura, várias outras fontes, como um momento que se forja a unidade militar do país e o sentimento de nação e tudo mais, quando na verdade é um evento bélico assim, muito problemático, onde um monte de gente vai morrer, onde a sociedade brasileira vai ser tensionada fortemente. Então, assim, a gente vai ter o começo do fim do Império, a gente pode assim falar, a partir da Guerra do Paraguai, né? Com esse exército que vai se formar e vai ser muito fortalecido desse processo. Então, a letra D é muito boa para gerar essas reflexões, assim, ela já é uma questão que traz problematização, não é como a B, por exemplo. Então, eu acho a B e a C limitadas, e assim, a C é a limitada, que a A é boa, e a B é a limitada, que a D é boa. Então eu tenho a A e a D como questões que se destacam, embora elas vão explorar lados diferentes da questão. Uma a figura do Dom Pedro II, e eu acho que o foco da questão está na figura do Dom Pedro II, e a letra D, a questão do conflito maior, a problemática do que é a representação da Guerra do Paraguai. Tá? Mas eu acho essas duas muito boas. Igual eu disse em outra questão, nós temos essas duas que apontam em rumos diferentes. Uma delas é a melhor. Tá? Então a gente tem que, cada equipe aí, fazer sua escolha. Vamos para a questão 31. Estamos aqui perto do final. Essa questão 31, cara, de vez em quando tem as questões assim, eu acho ela bem fora da caixinha, assim, essa questão 31. Então ela traz esses dois textos assim, sobre vampiros, uma reportagem de Notícias Populares da década de 70, que é uma reportagem assim, vamos dizer, inusitada, para dizer o mínimo, e depois essa outra reportagem aí sobre os vampiros na Serra da Mantiqueira, aí, que também é outra reportagem mais atual, né? Mas assim, também traz um debate assim para a gente pensar sobre a sociedade, né? Então, mas vamos lá para os itens. Leia as duas reportagens, a partir dos documentos é correto afirmar. Letra A. Tais relatos demonstram a ignorância das pessoas sobre personagens da literatura clássica eternizada pelo cinema. Eu diria que não. Eu diria que a primeira reportagem, pelo contrário, ela reforça como as pessoas conhecem coisas. Então, a questão do cara mostrar a medalhinha do Padre Cícero, ou seja, um símbolo religioso, né, de proteção, e daquilo servir para expulsar o vampiro médico lá. Então, para mim, na verdade, isso remete a elementos do cinema ou da literatura, ao Drácula do Bram Stoker, que é a grande referência que eu acho que o item está querendo trazer. A segunda não, a segunda a gente pode dizer assim, é uma leitura muito mais crepúsculo, muito mais assim, os desvios, né? Porque a figura do vampiro hoje, ela mudou muito, ela já não tem nada a ver com essa figura clássica do vampiro do Drácula lá do Bram Stoker, ou do Conde Drácula lá, o cara da Idade Média, da Romênia, lá da Transilvânia, que os caras usam como, ele é a inspiração que foi usada, o Vlad, o Empalador e tal, para basear o personagem, o Drácula, né? Agora, aí ele vai mostrar na segunda reportagem que os caras fazem referência aos personagens da Anne Rice, que o Entrevista com o Vampiro e tal, com certeza também está amarrado nessa tradição, embora ele já vai trazer essa coisa do vampiro sedutor, do vampiro humanizado, vamos dizer assim, né? E tem a questão dos próprios jogos de RPG, que vão construir também uma outra imagem do vampiro, também atrelado nesse texto da Anne Rice. Agora a gente tem essa coisa do crepúsculo. Então, assim,
A gente vai ter elementos aí, eu acho que a não é a melhor opção, tá? Por causa disso. Eu acho que a letra A mostra o conhecimento, até que mesmo que as pessoas não estão declarando isso. Letra B. A literatura e outros meios, como o cinema, propõem temas recorrentes e moldam percepções e comportamentos. Então, assim, talvez essa pessoa falando que é vampiro, ou esse delírio do taxista, ou essa história que ele inventou aí para esconder alguma coisa, assim como essa sociedade vampírica que os caras estão criando ali na Serra da Mantiqueira, tudo isso realmente vai mostrando como o cinema é um elemento cultural, assim, uma coisa que molda as percepções ao mesmo tempo que é moldado pelas percepções, né? Para mim tem um diálogo, é sempre dos dois lados. Então, assim, depois do Crepúsculo, que é o fenômeno mais recente, assim, a gente tem uma releitura que está inserida já num processo que a gente pode colocar lá desde a Anne Rice, no Entrevista com o Vampiro, do True Blood, da série que teve da HBO, até chegar nesse momento aqui, né? E então, assim, eu acho que a letra B está correta, embora ela esteja fazendo uma análise ampla, mas essa questão eu achei muito difícil por causa disso. Letra C. Os documentos trazem visões diversas sobre os vampiros, personagens míticas neles tomadas como reais. Realmente, nos dois, esses vampiros estão sendo representados como coisas existentes. Num jornal popular, de vender notícia, esses jornais pinga-sangue que a galera fala, que mostra tragédia, que mostra coisa de ET, que mostra coisa sensacionalista. Isso era muito comum antigamente. Essa coisa até meio folclórica, essa história, né? Que vai ganhar uma repercussão grande, enquanto que na segunda, essa figura onde eles falam assim, nós não somos vampiros, nós somos uma releitura do que é ser vampiro, sangue simboliza a vida e papapá, essas coisas. Então a letra C está correta também. Letra D. Os mesmos temas podem ser apropriados ao longo do tempo com diferentes objetivos e intenções. Podem, mas essa frase serve para qualquer coisa. Tá? Então, assim, mesmo que eu não estivesse falando desses dois documentos, se eu estivesse pegando essa D e colocando ela em outra questão, ela se aplicava, porque ela é tão genérica que o que serve para tudo, galera, não serve para nada. Então a letra D, para mim, também não é uma opção por causa disso. A A é limitada, a letra D não está falando de nada especificamente. Então, eu diria para vocês que eu fico com a letra B ou com a letra C, sendo que a letra B, talvez ela esteja trabalhando mais os documentos, porque ela está falando sobre a literatura, o cinema, e aí as próprias reportagens em si, como elementos, assim, dentro desses outros meios, né, para a gente pensar essa questão. Então, eu gosto mais da B e da C. Eu até, sendo bem sincero, eu gosto mais da B, mas eu acho que a C está correta, que ela faz uma apropriação boa dos documentos, tá? Questão 32. Questão 32. Começo do ano, lá na escola, projeto de PD3, de prática disciplinar 3 na minha escola, resolveram trabalhar com os alunos os contos do Monteiro Lobato. E eu me opus, falei na reunião, não, galera, a gente não pode ficar trabalhando o texto desse cara racista. Assim, se o Monteiro Lobato serve para alguma coisa, para a gente debater o racismo, e não para a gente ficar relendo as obras racistas dele e reafirmando, o Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro Lobato já foi colocado, já é de conhecimento público, que ele foi uma das vozes mais racistas do Brasil. Ele defende a eugenia, a esterilização das pessoas negras. Ele tem um livro chamado Presidente Americano, sobre um presidente negro, que é uma das coisas mais terríveis que já devem ter sido escritas no Brasil. Então, os outros professores até me solicitaram, eu produzi um material, talvez depois eu vou dar um jeito de disponibilizar esse material, que é um pequeno resumo, assim, uma pequena síntese, explicando por que é importante a gente conhecer o racismo na literatura do Monteiro Lobato. Não é esquecer o Monteiro Lobato, é denunciar o racismo que existe na obra do Monteiro Lobato, que obviamente é uma obra datada, é um escritor que vai se afirmar ali no começo do século XX, num contexto pós-abolição, mas é um cara repleto de preconceitos. Essa própria figura do Jeca Tatu, que vai ser trabalhada aqui nesse romance dele, o Urupês, que é o romance que vai lançar ele, que vai tornar ele mais famoso. Mas ele é um cara super ligado a essa vida ali dos fazendeiros do café,
ali de São Paulo, do Vale do Paraíba. Então ele está ali vindo de uma família oligárquica, uma família rica, dona de terras. Então, assim, ele não é uma figura forjada no racismo à toa. E ele não fez esse sucesso todo que ele fez durante esse período todo à toa. Então não adianta a gente pasteurizar, a gente vamos aqui aparar as arestas. Não dá para consumir mais Monteiro Lobato, galera. O Monteiro Lobato serve agora como conteúdo para crítica, para a gente mostrar como a sociedade brasileira é racista e o racismo estrutural da nossa sociedade. É para isso que o Monteiro Lobato serve, e é isso que essa questão está trabalhando. O Monteiro Lobato não está sendo trabalhado aqui porque ele é importante como literatura infanto-juvenil. Ele está sendo trabalhado aqui como um escritor repleto de preconceitos, racismo, e não só contra o indígena, não só contra o caboclo, não só contra os negros, tá? Ele é uma leitura problemática em todos os sentidos, tá? Desse Brasil branco de elite que queria ser moderno e acha que o problema não é a exploração deles, acha que o problema é a resistência de quem é explorado, tá? Então, vamos lá, aqui tem um trecho do Urupê, vocês podem ler, assim, vale a pena. Como eu disse, vou tentar disponibilizar esse material sobre o Monteiro Lobato. Mas fala aqui, leia o trecho de Urupê, de Monteiro Lobato, publicado em 1914. Sobre a obra, escolha a alternativa mais pertinente. O conto Urupês, que foi publicado em 1914, traz como personagem Jeca Tatu, fruto da miscigenação entre o branco e o indígena. O caboclo é essa figura advinda da miscigenação do branco e do indígena. Realmente, até aí tudo bem. Mas esse item, ele é muito fraco porque ele está só dando um resumo que não entra na parte crítica, não entra no debate, não entra na reflexão. Então já deixa a letra A para lá. Letra B. Jeca Tatu é descrito como um exemplo da degeneração das raças, o que permite verificar o alinhamento de Monteiro Lobato às ideias de eugenia e de determinismo geográfico e biológico, tá? Então, assim, a letra B tá boa, é isso mesmo. O Monteiro Lobato, ele vai usar essa figura do caipira preguiçoso, do caboclo que não quer trabalhar, as coisas que ele fala da mandioca, um alimento riquíssimo, importantíssimo durante séculos na história do Brasil. A farinha de mandioca vai ser a base da alimentação da população. Então, assim, a letra B é muito boa. Letra C. Seu autor, Monteiro Lobato, tece críticas à visão dos indígenas explorada pelo romantismo brasileiro, em especial ao indianismo. Realmente tem um trecho que ele faz essa crítica, ele dá essa alfinetada. E ele é famoso pela crítica, né? Até na questão da Semana da Arte Moderna de 1922, o Monteiro Lobato é o crítico que a galera da Semana de Arte Moderna tá atacando, né? Então, assim, ele é uma figura bem detestável mesmo, o Monteiro Lobato. E a letra C está correta, mas eu acho que é tipo um pedacinho do texto, não está indo na ideia principal. E a letra D, a comparação entre europeus e Jeca Tatu confirma a inferioridade da população interiorana brasileira e prevê sua extinção, conforme registrado nos escritos de Arthur de Gobineau. Então, assim, ela não confirma, tá? Isso é uma invenção dele. Então, pode parecer assim, na cabeça dele confirma. Ok, mas não confirma. Vocês entendem? Então, assim, esse item ele é escrito de uma maneira que faz parecer que o Monteiro Lobato está descobrindo alguma coisa. Ele não está descobrindo isso, ele está inventando isso. Ele está fazendo essa comparação porque ele quer ser europeu. Ele acha que ele é europeu, tá? Ele acha que a elite branca que nem ele é a Europa. Quem tiver a oportunidade de ler um livro maravilhoso chamado Viva o Povo Brasileiro, do Baldo Ribeiro, lá ele tem muito bem, ele faz muito bem no livro dele a construção de como essa elite brasileira se sente europeia. Se ela estica o cabelo, se branqueia na esperança de se sentir europeia, tá? Muito dessa elite que, inclusive, está empoderada hoje em dia. Então, essa letra D, ela é super problemática. Então, assim, no fim, com a leitura de todos os itens, eu acho que a letra B ela se destaca melhor, porque ela vai justamente nessa figura do Monteiro Lobato, e analisando a obra, a partir de elementos da obra, como pede o enunciado, então ela está trabalhando os elementos da obra para tecer qual é essa grande problemática da obra do Monteiro Lobato. Então a questão é muito boa, eu acho que a B se destaca como a melhor resposta.
Mas, de novo, a letra C está correta, tá? Eu acho que a A é muito simples, apesar de estar correta, e não tem a problematização, e a letra D está errada, tá? Questão 33. Na questão 33, a gente vai ter um quadrinho aqui bem legal, né? E um trecho de um texto que também foi transformado em quadrinho. Quem tiver aí no meu Instagram, pode ir lá na minha página do Instagram DC, que vocês vão encontrar um quadrinho que explica a sociedade aberta aos inimigos, essa teoria do Karl Popper, que é fundamental para a gente poder falar: lutemos contra o fascismo, sejamos intolerantes com a intolerância. A gente não pode tolerar a intolerância, tá? É o paradoxo da intolerância. Então, quem quiser, procura aí no meu Instagram, que tem esse quadrinho aí, eu publico ele recorrentemente para dizer por que a gente tem que lutar contra o fascismo, galera. O fascismo saiu do armário de vez, e aí eu vou até aproveitar para fazer um depoimento rápido e bem sincero, que é, galera, durante muito tempo, eu achava que os fenômenos fascistas, e o nazismo está dentro deles, eles eram uma coisa do passado, eles eram uma coisa esgotada. A gente se perguntava como os alemães puderam acreditar no Hitler. Bom, a gente está vendo aí acontecer tudo de novo, né? A gente está vendo aí movimentos fascistas sendo empoderados, tomando o poder, inclusive por vias democráticas, em vários países do mundo. A gente está vendo movimentos como a eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos, que culminou com a invasão do Capitólio, quando ele não conseguiu se reeleger. A gente tem presidentes lá na Europa, como o Erdogan lá na Hungria, o próprio Vladimir Putin na Rússia. A gente tem a questão lá na Ucrânia, que envolve uma dupla narrativa de quem são os nazistas no processo. A gente tem uma herança aqui desde o integralismo aqui de correntes ligadas ao fascismo no Brasil, tá? Então tudo isso reforça a importância tanto desse quadrinho, de como as pessoas alimentam esses discursos de ódio. Isso aí é pequenininho, não é importante, até que essas coisas fogem ao controle, né? A cadela do fascismo cresce demais, igual naquele quadrinho do Laerte também, que é muito bom. E o texto aqui do Popper, tá? Então, a gente indo aqui já diretamente para a questão, eu mexi minha folha aqui, calma aí, deixa eu achar a questão de novo, mas para a gente encerrar e poder falar da tarefa, tá? Que eu quero fazer pelo menos uma de exemplo aqui para vocês. Então, a questão 33, ela vai colocar aqui, veja a tirinha, papapá, e o texto do Popper. A leitura em conjunto da tirinha e do texto filosófico sugere que, letra A, na ausência de argumentos racionais, filosofias intolerantes devem ser suprimidas por ameaçarem a própria possibilidade da tolerância. Perfeito. Para mim, é a mensagem do texto do Popper. É essa. Tá? O quadrinho está falando isso indiretamente. O quadrinho está falando sobre como as pessoas cultivam discursos de ódio. Tá? Então, a letra A está correta, e para mim ela é a síntese perfeita do documento do Popper. Tá? Letra B. Em sociedades democráticas, o discurso de ódio, quando minoritário, deve ser aceito em nome da liberdade de expressão. Não. O discurso de ódio não pode ser aceito, pessoal. É aquela plantinha pequena que está lá no vaso que, de repente, cobre tudo, vira uma erva daninha que mata toda a floresta. Tá? A gente não pode aceitar discursos de ódio. Não é só uma piada. Tá? Para quem sofre, para quem está sendo perseguido, para quem está sendo exterminado, para quem está sendo silenciado, não é só uma piadinha. Não é só um discursinho de ódio num vasinho, tá entendendo? Então, assim, os discursos de ódio, eles têm que ser combatidos o tempo inteiro, com discursos racionais. A gente tem que explicar sempre muito bem, mas a gente não pode deixar eles crescerem. Eles não podem ser aceitos nem minoritariamente, tá? Letra C. O discurso de ódio tem uma aparência falsamente inofensiva em sua origem. Aí eu acho que é o que o quadrinho está falando. Essa é a síntese perfeita do quadrinho. Tá? A mensagem do quadrinho é essa. E a letra D. A incitação à intolerância está à margem da lei, ou seja, é criminosa. Pum, chave de ouro. Os dois.
e essa questão ela é bem preparada para a gente entender bem. A letra A traz a síntese do Popper, a letra B é a errada, mostra o que não deve ser, a letra C traz a síntese do quadrinho e a letra D fecha com chave de ouro. Então eu acho que nessa aí é a letra D, tá? A A tá correta, a C tá correta, só que cada uma é correta dentro do seu documento. E aí a letra D pega os dois documentos e vira as duas chaves ao mesmo tempo, tá? Então a letra D para mim é a perfeita nesse caso. Essa aqui é uma questão que é feita, eu acho, não para ninguém errar, tá? É uma questão que eu espero que seja feita para todo mundo acertar, para ninguém cair na armadilha da B, tá? Porque a B é uma armadilha. É a armadilha que a nossa sociedade está enfrentando, tá? É a coisa das falas de YouTubers, por exemplo, dessa galera que assim como esse deputado Mamãe Falei que foi expulso, ou o YouTuber amigo dele lá, que vem com essa coisa de mas é a minha liberdade de expressão, ou mesmo o próprio presidente que usa essa desculpa para reproduzir machismo, racismo, misoginia, preconceito contra a população LGBTQIA+, contra as populações indígenas o tempo inteiro, tá? Então, assim, não, isso não é liberdade de expressão, não, isso é discurso de ódio. E a gente precisa muito bem saber a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio, tá bom? Então, pessoal, essas são as questões, são o debate. Foi um pouco longo, assim, com certeza esse é o maior vídeo que eu fiz, 1h20, mas eu fico muito grato, muito feliz de estar todo mundo aí, todo mundo que passou e todo mundo que ainda está aí assistindo a live. Ela fica gravada no canal do YouTube, no meu Instagram também. E para a gente terminar, eu não tenho como projetar aqui para vocês verem, mas é importante a gente falar sobre a tarefa. Como eu disse no começo, eu acho a tarefa mais fácil que a tarefa da segunda fase. A tarefa da segunda fase, ela exige um pouco mais de atenção, eu diria, nos detalhes da imagem e tal, principalmente na terceira imagem, né? A primeira era fácil, a segunda era mediana e a terceira era difícil. Então, aqui, eu vou abrir aqui, eu não vou estar me vendo como eu estou vendo agora, que eu vou abrir aqui a página da Olimpíada, para eu ir lá na questão da tarefa, que é a questão 34, mas aí eu vou explicando para ver se vocês vão me entendendo enquanto eu estou falando. Mas na questão 34 aqui, a gente vai ter os 50 documentos que aparecem na Olimpíada, desde as ordenações filipinas, que é o primeiro documento da primeira fase, até esse texto do Karl Popper, que é o último documento, o documento 50. Tá? Então nós vamos ter 50 documentos e a gente tem que fazer 2 classificações para cada documento. Então a gente vai fazer 100 classificações. Tá? Ou seja, é um trabalho grande, mecanicamente falando, dá trabalho, mas assim, basta você ir lá naqueles dados sobre o documento, que em toda vez que você abrir o documento, no site, vai ter um texto no final do documento falando os dados sobre ele. Então, eu vou pegar aqui um como exemplo. Aqui no impresso fica bem pequenininho, tá? Mas se eu pegar aqui, ó, no final, tem esse aqui, sobre documento, que tem os dados do documento. Vai dizer o tipo do documento, a origem dele, os créditos, as palavras-chave, tá? Então, assim, nesse pedaço, praticamente, a gente vai ter em quase todos as informações que a gente está procurando. A data em que o documento foi produzido, que é quando ele foi feito, e a data que o documento está se referindo, tá? Aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E aí, esse primeiro documento, que são as ordenações filipinas, ele já nos ajuda nesse sentido, justamente por ser um documento antigo. Então, ele é um ótimo exemplo, tá? O caso das ordenações filipinas, ele é um documento de 1603, ou seja, um documento do século 17. Só que, se eu abro ele aqui, eu aqui no meu computador estou abrindo ele agora, e vou lá na seção sobre documentos, a gente vai procurar ali a origem. E na origem, está escrito assim, Ordenações Filipinas, volume 1-5, edição de Cândido Mendes de Almeida, Rio de Janeiro, de 1870. E aí diz o site onde está disponível. Ou seja, a lei original ela é de 1603, do século 17. Mas o documento que eu estou tendo acesso, ele é do século 19, que ele foi produzido em 1870.
Então, alguém fez uma compilação, pegou aquela lei antiga e colocou ela num livro, em 1870. Então, eu vou fechar aqui, vou lá no documento, e aí, primeiro, século em que foi produzido. Século em que ele foi produzido é quando ele foi feito. Então, aqui é século XIX. Se eu for no século a que se refere, ou seja, o século ao qual o documento está falando, o século XVII. Tá? Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho um documento que foi feito no século XIX e que está falando do século XVII. Esse é o primeiro exemplo. Vamos fazer mais um aqui para ter um segundo exemplo. Se eu chego no segundo documento, que é o Código Penal, o Código Criminal de 1830, a data, mais uma vez no título, já facilita eu saber de qual século ele está falando. Mas se eu vou lá na seção Origem, ele vai me dizer o documento do Código Criminal aqui de 1830, Brasil, Código Criminal do Império do Brasil, 1830, capítulo dos crimes, papá, adultério, papá, ele mantém essa questão da data de 1830. Ele está disponível no site do governo federal, tá? Ou seja, se ele está disponibilizado pelo site, mas a partir do documento original de 1830, ele foi produzido no século XIX e ele está falando sobre o século XIX. Ou seja, eu estou tendo acesso a partir do site, mas a compilação está sendo feita diretamente do documento de 1830, do Código Criminal, já que o governo federal tem o conjunto dessas leis. Então, nesse caso, as duas datas vão ser iguais. Os dois vão ser século XIX. Tá? Então, aqui é um segundo exemplo de como realizar a tarefa. Lembre-se que, como são muitos documentos, como são 50 documentos, talvez você não consiga fazer tudo de uma vez. A gente tem até sábado para responder a prova. Se você terminar de fazer hoje, você envia a questão, porque quando você terminar o último documento, vai abrir a opção, entregar a questão. Mas se você não fizer tudo hoje, você tem que lembrar de salvar como rascunho. Você tem que descer até o final da tela e clicar em salvar como rascunho. Se você não clicar em salvar como rascunho, todas as informações vão ser perdidas. Então você tem que lembrar de enviar as outras questões, de marcar, e a tarefa você tem que lembrar de salvar como rascunho, não é automático, tá? E depois que você fizer todas, lembrar de enviar a questão, tá bom? Bom, pessoal, não dá para eu fazer a tarefa toda com vocês aqui, item por item, porque a gente vai ficar mais 3 horas aqui, e eu mesmo daqui a pouco tenho que levar os meninos ali no psicólogo. Então, muito obrigado por quem esteve comigo até aqui. A live vai ficar gravada aí mais uma vez. Quem tiver dúvidas, a gente ainda pode conversar amanhã na escola. Amanhã eu ainda tenho 2 horários lá no nono C, então a gente ainda vai debater a prova. Um horário no nono B, a gente ainda vai debater a prova. Pessoal do nono A, do nono D, se tiver dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp, pode me mandar mensagem pelo Instagram que eu respondo, pode me mandar mensagem pelo YouTube que eu respondo também. Então, vamos lá, porque eu quero quarta fase, galera. Vamos conseguir. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.